Muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nosso curso de informática, introdução à informática, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a memória RAM, também conhecida como memória principal do computador. Então, o que significa RAM? O RAM é de Random Access Memory, que é uma memória de acesso randômico ou memória de acesso aleatório. O que isso significa? Significa que os dados estão presentes nessa memória apenas enquanto o dispositivo estiver ligado. Depois que ele é desligado, tudo é perdido. Temos também a memória ROM, que é a memória de somente leitura, que é um tipo de memória em que os dados não se perdem, eles ficam armazenados ali mesmo se não tiver energia. Então, isso daqui, gente, é um pente de memória RAM, para computador. Temos aqui um outro exemplo para notebook, né? Bom, o termo memória é amplamente utilizado para falar em recurso de armazenamento. A memória principal é para armazenamento interno exclusivo do sistema e de forma temporária. Foi o que eu acabei de falar. Por que ela é de forma temporária? Bom, quando a gente liga o computador, gente, o que está acontecendo na prática ali é que o sistema operacional, depois do boot, ele entra em ação e toma conta ali da gerência do computador. Então, o sistema, quando ele é carregado, na verdade, esse sistema ele está presente em uma mídia de armazenamento secundário, seja um HD ou seja um SSD. Esses dados eles são carregados para o processador. Daí o processador faz todo o seu trabalho ali de execução, que a gente já viu aqui no vídeos anteriores. Só que os dados que são trocados entre o processador e o HD ou o SSD, eles não são transmitidos diretamente. A gente precisa da memória RAM fazendo essa mediação aí, né? Ele fica no meio ali. Então, tudo que o processador precisa para ser executado, ele solicita para a memória RAM. Memória RAM, por sua vez, não tem esses dados, ela vai lá e busca no HD. Depois que estiver nela, ela vai e leva para o processador faz o que tiver que fazer, a RAM pega de volta o resultado, depois manda para o sistema operacional, o sistema operacional vai tomar a decisão que precisa tomar. Sim, mas por que tem que ter a memória RAM no meio desse processo aí? Por que o processador não vai diretamente no HD? Bom, é pelo seguinte, o HD, gente, ou o SSD, ele é bem mais lento de processamento, de leitura, de gravação de dados do que o processador. Lento mesmo. Se o processador fosse direto, ele levaria ali horas para fazer sua execução. Então, a memória RAM ela é bem mais rápida do que essas duas mídias, né? HD, SSD ou qualquer outra mídia de armazenamento secundário. Por ele ser muito rápido, ele vai buscar e ficar com esses dados ali em tempo de execução nele, na RAM. Quando o processador precisa, ele vai entregar para o processador de forma mais rápida. Se o processador precisar de algum dado que já esteja na memória RAM, ela não precisa fazer a leitura de novo no HD, porque já está nela. A não ser que o dado que o processador precisa não esteja na RAM, ela tem que buscar no HD. Então, a memória RAM faz esse papel de deixar o trabalho mais fácil para o processamento do computador, né? Internamente ao processador também existem memórias, né? Como memória cache e os registradores, que são memórias extremamente mais rápidas do que a memória RAM. Entretanto, é muito pequeno esse armazenamento, porque é uma memória extremamente cara. Então, quando você for comprar um computador, veja se o processador ele tem uma cache maior. Se tiver, ótimo, compra, porque vai ser muito melhor o desempenho. Certo? Então, o básico da memória RAM é isso. Os dados ficam ali em tempo de execução, ele é mais rápido do que o HD, ele fica com os dados necessários ali que o computador precisa. Então, por exemplo, um exemplo que eu deixei aqui, ó. Porque tudo isso que eu falei aqui, né? Porque quando você utiliza um editor de texto e não salva o trabalho e ocorre a interrupção de fornecimento de energia do hardware ou o mesmo problema no sistema operacional, tudo se perde, né? É porque a RAM ela não grava isso. É comum falar sobre o processador, afirmar que ele é extremamente importante para o desempenho do computador. Entretanto, a RAM também é um fator essencial para a velocidade do processamento. Como o processador não lê informação direta da memória secundária, a memória RAM fica entre todo o processo de leitura e escrita. Se ela não tiver capacidade de armazenamento compatível, eu já falei isso aqui já. É por isso, gente, que quando a gente abre um programa pela segunda vez, ele abre mais rápido do que na primeira.
Porque esses dados temporários já estão ali na memória RAM ou até mesmo já estão dentro da memória do processador, né, na cache do processador. Bom, continuando aqui, esse textinho aqui foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Então, de forma mais resumida aqui. E aqui embaixo nós temos uma foto de instalação de uma memória RAM. Aqui, essa parte amarela e preta são o que a gente chama de slot, que é o local onde a gente coloca. A memória RAM ela tem um cortezinho nela, deixa eu mostrar aqui na outra foto. Tem um corte, ó, esse cortezinho aqui, ó. Ele está aqui, não é de enfeite, não está aqui de à toa. É para ele direcionar em qual posição que a gente vai encaixar aqui. A gente coloca nas duas extremidades aqui, aperta do jeito que está aqui, ó, nunca pegue os dedos aqui direto no contato, senão pode queimar a memória. E empurra. Tem uma travinha aqui do lado esquerdo e do lado direito, e essa travinha vai e fecha e trava a memória, né, e ela fica lá fixa. Atualmente a gente tem as tecnologias de memória mais comuns são a DDR3 e a DDR4 para a memória RAM. Temos a memória RAM também em placas de vídeo, mas essas memórias já não é uma especificidade diferente. Temos aí já GDDR5 e GDDR6, se eu não me engano, né, que faz o mesmo papel com a memória RAM, entretanto, lá na placa de vídeo. E pelo fato da placa de vídeo ter sua própria memória RAM, o computador fica melhor, porque ela não usa essa memória RAM aqui, que é a memória principal do computador. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre memória secundária, né? Lembrando que a RAM é a memória primária, é a memória principal, e no outro vamos falar da memória secundária. Então, eu peço agora para você se inscrever no canal, seguir nas nossas redes, entrar na nossa lista, no nosso grupo no Telegram, para você não perder nenhum vídeo aqui dessa série. Muito obrigado e até o próximo vídeo.